Olá, amores! Professora Lucimar, de Química. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula que estarei postando aqui no canal do Colégio Estadual Prefeito Joaldo Lima de Carvalho. E nessa videoaula eu preparei algo especial. O especial porque iremos falar sobre a primeira função da química orgânica, certo? A química orgânica, ela possui diversas funções, porém, a primeira função, que através dela deriva-se as outras funções, nós iremos abordar hoje. Então, apresento a vocês a função da química orgânica, hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas átomos de carbonos e hidrogênios em sua estrutura. Não esqueçam, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, hidrocarboneto, apenas carbonos e hidrogênio. Nenhum outro átomo diferente desses citados. E vocês sabem qual é a maior fonte de hidrocarbonetos? O petróleo. Então está aí uma refinaria de petróleo, por conta de ser a maior fonte de hidrocarbonetos, certo? Então o petróleo ele é extraído bruto, não é? E vai para a refinaria, para que possa passar pela torre de destilação e dali ser retirado as suas frações, como óleos lubrificantes, gasolinas, gases, e aí vai, infinidades de substâncias, ok? Então vamos para a classificação do hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele é classificado de acordo com o seu tipo de cadeia. A cadeia, você sabe que elas podem ser abertas ou fechadas. Iremos estudar a classificação dos hidrocarbonetos de cadeias abertas. E o primeiro deles é o alcano. O alcano é todo composto orgânico que, além de possuir apenas carbonos e hidrogênio, por se tratar do hidrocarboneto, esse composto, entre um carbono e outro, ele só vai existir ligações simples, que é aquele único tracinho, ligações simples entre um carbono e outro. Quando a gente vai nomear um hidrocarboneto, que a gente verá posteriormente na nomenclatura, mas eu já vou adiantando, o nome do alcano sempre vai terminar em ano. Então, quando eu tiver um alcano, eu vou ter um metano, um propano, um butano, um hexano, um heptano, sempre terminando em ano. A nomenclatura é dada pela terminação da sua classificação. Então, se eu tenho um alcano, o nome do composto referente a alcanos sempre terminará em ano. Então, vamos para alguns exemplos. Nós temos aí o metano, o etano e o propano. Dentre estes alcanos citados aí, vou chamar a atenção de um, que é o propano. O propano, ele faz parte da constituição do gás de cozinha, do GLP, do gás liquefeito de petróleo, aquele que vem nos botijões das nossas casas. Além do gás propano, ali dentro do botijão também existe um outro gás chamado butano. Então o GLP ele é composto pelos gases propano e butano. Quero chamar a atenção de vocês também acerca de algumas características dos alcanos. Eles podem se apresentar em 3 fases da natureza.
ele pode representar na fase sólida, líquida e gasosa. Mas, professora, como é que eu vou saber quando é que um alcano está na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa? Simples, meus amores. Quando você tiver um alcano que possui de 1 a 4 carbonos, esse alcano estará na fase gasosa. Quando ele possuir de 5 a 17 carbonos, ele se apresenta na fase líquida. E a partir de 18 carbonos, ele será sólido. Por isso que o gás propano e o gás butano, eles são gases. Por quê? O propano, vejam aqui o exemplo, ele possui 3 carbonos. E o butano, 4 carbonos. Então, se apresentam na fase sólida. Os alcanos também, eles são apolares. Se eles são apolares, eles só podem ser solúveis em substâncias apolares ou fracamente polares. O alcano, ele não pode ser solúvel em água. Então, se você pegar um pouco de gasolina e colocar na água, ela não vai se dissolver. Por quê? Porque a água, ela é uma substância polar, certo? Ela é uma substância polar. Então, ele não pode ser dissolvido, ele não tem essa capacidade. Mas eu tenho o álcool, que também é polar. E o alcano é solúvel. Por quê? Porque ao contrário da água, que é fortemente polar, o álcool é polar, mas é fracamente. Então, os alcanos, como por exemplo a gasolina, ela pode ser solúvel em álcool, mas não pode ser solúvel em água. Ok? Vamos para mais uma função da química orgânica. Os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeias abertas que possuem lá na cadeia uma ligação dupla entre um carbono e outro. Ele pode ter milhões de ligações simples, mas vai ter que ter uma dupla entre um carbono e outro, apenas uma. Ok? Como é que eu vou nomear um alceno? O alceno, ele é nomeado também como alcano, porém a terminação sempre será em eno. Você vai ter o propeno, o buteno, o hexeno. Porque o hidrocarboneto, quando você vai nomear, sempre lembrando, a terminação do nome dele será a terminação da sua classificação. Então, se eu tenho um alcano, vai terminar em ano, até o nome. Se tiver um alceno, vai terminar em eno. Se for um alcino, em ino. Então, primeiro você tem que saber distinguir, separar, classificar, identificar quem é alcano, quem é alceno, quem é alcino, quem é alcadieno, para depois saber nomear. Os alcenos não podemos esquecer que os alcenos, ele vai ter infinitas ligações simples. Porém, entre um carbono e outro vai ter que haver uma dupla ligação. Ok? Vamos para alguns exemplos dos alcenos. Então, aqui eu tenho o penteno, o hexeno, o hepteno
e o hepteno também. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí o penteno 2. Por que 2? Porque eu vou começar a contar, para poder fazer a nomenclatura, da extremidade mais próxima onde estiver a dupla ligação. Então, a dupla ligação, no primeiro exemplo aí, ela está localizada entre os carbonos 2 e 3. Então, eu pego a menor numeração e coloco na frente do nome. Então, penteno 2. O segundo exemplo aí, são 6 carbonos. Então, aí eu tenho um hexeno. Hexeno 1. Porque eu começo a contar da esquerda para a direita e vejo que a dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2. Por isso, hexeno 1, certo? Professora, e onde é que eu posso encontrar os alcenos? Os alcenos, na maioria das vezes, né? Muitos deles são preparados em laboratório, certo? Mas você pode encontrá-lo no petróleo. No petróleo, que no caso, vou dar um exemplo, que é o primeiro alceno, que é o eteno. O eteno, ele é extraído através do craqueamento do petróleo. O que é o craqueamento? É quando a refinaria lá colocou o petróleo cru, retirou todas as frações e depois aquela parte grossa que sobra, eles submetem essa parte grossa a um novo aquecimento que vai além de 1800 graus, quebra as moléculas enormes, as moléculas bem grandes, e eles conseguem extrair, como por exemplo, o eteno. Ok? Vamos para mais uma função. Alcinos. Os alcinos possuem cadeias carbônicas abertas e ligações triplas entre os átomos de carbono. Então, lembrando, alcano, entre um carbono e outro, ligações simples. Alcenos, uma ligação dupla entre um carbono e outro. E o alcino, uma ligação tripla entre um carbono e outro. O alcino, quando a gente vai fazer a nomenclatura, lembrando que o nome dele terminará em ino, ok? Eu vou ter butino, hexino, pentino, propino e aí por diante, certo? Vamos para alguns exemplos. Então, aqui eu tenho exemplos de alcinos. Futuramente, iremos estudar a nomenclatura. Vocês estão vendo esses nomes complicados aí, mas vocês chegam lá, certo? Então, aqui o primeiro exemplo, nós temos 5-metil heptidozino. Ou então, eu poderia dizer 5-metil heptino 2. Aí vai depender de cada autor, certo? Existem autores que eles fazem a nomenclatura colocando o número do carbono no meio do nome do composto. Outros já colocam o número do carbono no final. Então, estão aí 2 exemplos de alcinos. Mais uma função. Desculpem. Mais um hidrocarboneto. Alcadienos. Alcadienos, eles possuem cadeias carbônicas abertas e 2 ligações duplas entre carbonos. Recapitulando. Alcanos, apenas ligações simples. Alcenos, ligação dupla, uma ligação dupla.
Alcino, uma ligação tripla. E alcadieno, duas ligações duplas, duas. Vamos para os exemplos aí dos alcadienos. Nós temos aí o propadieno, o penta 1,4-dieno, ou poderia ser o pentadieno 1,4, e o butadieno 1,3, certo? Butadieno 1,3. Agora vamos ver aí, gente, alguns exemplos aí do nosso dia a dia. De onde esses compostos aí, eles estão inseridos, certo? Vamos lá. Olha aí, a vela. A vela, ela é produzida a partir de compostos classificados como alcanos. São as parafinas, ok? A gasolina também, gente, é um alcano, viu? Nós temos aí os alcenos, que eles são utilizados na produção de plásticos, né? Esses plásticos que a gente compra para guardar e conservar os nossos alimentos. Então, são alcenos. Os alcinos, que estão presentes lá no papel filme, aquele papelzinho que a gente usa para poder conservar os nossos alimentos, né? Fazendo com que eles não estraguem, fazendo com que os insetos não pousem nos nossos alimentos para não contaminá-los, ok? Então, no papel filme estão os alcinos. E os alcadienos, um exemplo aí, né? O exemplo aí está o beta-caroteno, que é responsável pela cor da laranja, da cenoura, viu? Essa cor linda alaranjada. Quem faz isso é o beta-caroteno, que é um alcadieno, certo? Os alcadienos também, gente, eles são extraídos dos vegetais e frutas para a produção de perfumes e agentes de sabor. Então, muitas vezes a gente vai lá no supermercado, compra um docinho e lá tem um saborzinho. Aquele sabor, ele é extraído a partir de alcadienos. Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula, certo? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Pode me chamar a qualquer momento, qualquer hora, via WhatsApp, sala de aula, do Google, Facebook, o Google Meet, o Zoom. Fiquem à disposição. Estou orando para em breve voltarmos a nos ver fisicamente. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade. Beijo, amores. Amo vocês.